Muito bem, pessoal. Muito bom dia, né? E nós vamos então finalizar, encerrar esta live. Estamos na terceira parte dessa live, eh, explicando, dando uma justificativa, né? Que vocês compreendam, porque o Brasil passa por uma situação muito frustrante, constrangedora, com essa operadora, né, de energia elétrica, né, a tal da Enel. Enfim, então a eletricidade cai, às vezes o sinal não chega, também o meu aparelho não ajuda, que é um Android. Mas com o tempo, né, com o meu trabalho, o meu salário, eu vou poder comprar aí um aparelho melhor e fazer transmissões melhores de qualidade para os senhores e senhoras, para os meus seguidores, tá bom? Então vamos finalizar para que isso sirva de exemplo, não é? O que esse cara, o que esse mal e defeituoso projeto, não é? De pastor faz com as pessoas na igreja dele. E eu espero desejar que essa denominação Assembleia de Deus, Belém do Pará, tenha tomado, viu, o José Wellington, tenha tomado aí as devidas medidas, né, de retirar esse cara do cargo de pastor, porque isso não é pastor, o linguajar dele não é de crente, não é? Como vocês mesmos batem na tecla, aqui é igreja de crente, aqui é igreja de Jesus, é igreja de doutrina. Isso aí, o linguajar dele não é de um pastor, de um evangélico, de crente. Muito menos os crimes que ele comete. O José Wellington, o pessoal aí é formado, seus filhos são formados, sabem o que é, pode e o que não pode, não é? Segundo o Código Penal, o Código Civil, artigo 139, não é? Do Código Penal de difamação, artigo 140, Código Penal injúria, não é? E, enfim, injúria, calúnia, difamação, tudo isso consta no Código Penal e é o que esse cara fez aí com esse rapaz chamado Maurício, não é? Também o Código Civil, né? Artigo 186 e 927, não é? O direito à privacidade, à intimidade e imagem e vida privada das pessoas. Ele conseguiu fazer tudo isso, não é? No seu culto. E não é de agora, viu, o pessoal da Assembleia? Vocês sabem, né? Os irmãos, os pastores, não é de agora que esse Ezequias aí, Silva, se comporta dessa maneira, como uma velha fofoqueira, né? E ele que está aparecendo aí, na verdade, né? Aquelas pessoas, né? E eu não estou colocando num termo pejorativo e nem homofóbico, mas aquelas pessoas futriqueiras, mexeriqueiras, fofoqueiras, sabe? Aqueles homossexuais bem escrachados. Todo mundo sabe que tem hétero escrachado e tem homossexual escrachado. Tá bom? Entenda o que eu tô falando. Não coloco uma outra narrativa e outra palavra na minha boca. Sabe? Aqueles tipos bem escrachados, escandaloso, e que faz fofoca da vida alheia, que o negócio dele é futricar na vida dos outros. O Ezequias está parecendo um desses, não é? Causa-me muita estranheza, não é? Deus ter revelado aí para ele intimidades sexuais do rapaz. E para finalizar, vou colocar o vídeo e nós vamos ver aí, agora finalizando, as palavras de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus não fez, e os conselhos de Paulo em relação quando um irmão peca, etc, etc, etc. Ok? Isso daí, quem dá toda esse respaldo para ele, essa abertura, né? Essa liberdade para ele, são vocês, a direção da Assembleia de Deus. Que vergonha, hein? Que ridículo, hein? Meteram tanto pau na Universal, tanto pau na Renascer, igreja mundana, igreja não sei o que lá pode tudo. Olha o linguajar do pastor de vocês aí. Vamos acompanhar o vídeo. Eu falo ou não? Eu falo ou não? Primeira coisa, eu vou te dizer uma coisa, Maurício. Tá? Eu vou te dizer uma coisa. Tu veio aqui hoje em busca de uma resposta. Tu errou, mas está arrependido. Tá? E você não sabe, você nem se essa mulher está do teu lado, é sua esposa, o que é? Se é namorada, esposa, o que é? Mas você errou, está arrependido.
tá ok? Tá bom? Porque você foi no embalo de amigo e você foi numa festa com os amigos. E lá o... Só que eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Vou te dizer uma coisa, tá? É safadeza também. Nem tudo é bebida não, tá ok? Porque o cara, quando ele tá bêbado, ele não consegue levantar o... O cara, quando tá bêbado, não consegue levantar o bilu. Essa é a linguagem de um homem de Deus? Hein? Pastores, direção da Assembleia de Deus. É isso aí? Mas talvez vocês passem a mão na cabeça dele porque ele atrai, né? Ele é estrelinha, ele é mídia, ele atrai milhares de cartão de crédito, de débito, de doações, dízimos, ofertas, não é isso? Se vocês não fizerem nada, é porque vocês perderam totalmente o temor ou o respeito, se é que um dia tiveram, com as Escrituras e com Deus. Vocês não podem falar nada de igreja católica, vocês não podem falar nada das pessoas que estão no mundão aí, que vão pro baile, que vão beber, que vão fumar, que vão usar droga, que vão se prostituir. Vocês não podem falar nada, porque vocês têm um pior dentro da igreja. Bilu, não. Ele só dorme cachaça. Porque o cara, quando ele tá bêbado, ele não consegue levantar o bilu, não. Ele só dorme cachaçado. Entendeu? A verdade é essa. Aí tu foi na bagunça, entendeu? Transou com 2 viados. O cara já tinha se arrependido. E é isso que nós vamos terminar falando aqui nessa live, tá, gente? A pessoa confiou nessa desgraça aí, foi lá, se arrependeu, conversou com ele, conversou com Deus, enfim, não sei. Se arrependeu, conversou com a esposa, não sei o que rolou lá, tá? A esposa foi desabafar com esse lixo aí. E o que acontece? Esse cara jogou tudo no ar na frente da igreja. E vem dizer ainda que eles vão lá pedir perdão para Deus. Calma, irmã. A irmã Leá tá nervosinha, calma aí. Olha lá, ele jogou a bomba, né? Jogou a bomba na cara do cara, na cara da esposa. É lógico que a esposa vai ficar nervosa. Constrangimento, vergonha, humilhação. Caso tu vê o que tu Exposição. Agora ele joga. resolve. Em casa você vê Então, o que você resolve. você resolva Ó, lá. ó. E vem dizer ainda que eles vão lá pedir perdão para Deus. Calma, irmã. A irmã Leá tá nervosinha, calma aí. Caso tu vê o que tu resolve. Entendeu? Então, Isso aqui, ó. aí tu foi na bagunça, Ó, entendeu? Transou com 2 viados. ó. Isso aqui ele já pode receber um processo. As leis que tem hoje, esses tipos de palavra vulgar, de baixo calão, não devia estar na boca de um pastor. E ele comete aí ele faz uma apologia, né, à homofobia, as pessoas se acharem no direito e de forma natural de tratar aquele que é homossexual como essa palavra que ele usou. Totalmente fora do escopo bíblico, do Espírito Santo, de ética, de respeito, de filosofia. Está totalmente fora da teologia de Cristo, esse cara. E vem dizer ainda que eles vão lá pedir perdão para Deus. Calma, irmã. A irmã Leá tá nervosinha, calma aí. Caso tu vê o que tu resolve. Entendeu? Então, você resolva lá. Não sei se é tua namorada, se é tua mulher, o que é. Tá ok? Então, meu filho, tu resolva lá. Tá? Mas ele saiu sim, viu, irmã? Ele disse que não, que foi com os amigos, não saiu com ninguém, saiu sim. Então foi com 2 viados. Aí você resolve aí. Já que a irmã queria a confirmação, se ele está mentindo, se ele estava falando verdade, ele está mentindo. Só que ele se arrependeu, coitado, de ter comido... Oxe, pode falar bicho. Tá vendo? Ele tá tirando o sarro com ironia, humilhando a pessoa, né? Só que ele só se garante aí. Ele só é machão, pastorzão aí, que fala a verdade na cara do povo aí. Manda ele ir na quebrada. Manda ele ir aí, numa comunidade, num subúrbio, numa periferia, fazer o que ele faz aí na cara das pessoas, pra ver. Manda ele fazer. Quero ver se ele é machão, se ele é homem pra ir lá, se ele é homem de Deus pra ir lá, se ele é profetão pra ir lá. Se ele não sai com quente Deus fervendo. Se ele não sai com uns tapão na orelha. Não tô fazendo apologia a surrar via Facebook. Não tô fazendo apologia a ninguém agredir ele. Mas, na realidade, fora da religião aí, fora do templo dele, dos seguranças, dos assessores, dos obreiros que tá protegendo ele aí, da multidão que tá aí, ele toma um couro desgraçado. Toma. Né? E toma. Né? Isso não acabar com coisa pior ainda. Vamos ver. Ele se arrependeu de ter saído com os viados. Pela terceira vez ele fala que se arrependeu, mas ele continua
pisando e massacrando a pessoa. Entendeu? Então perdoa ele lá, vê lá o que, que vocês resolvem. E amém. Tá ok? Tá vendo o que ele fez? Aí vocês querem meter o pau na igreja católica, nos padres, na confissão auricular, na confissão. Os padres não fazem isso com os membros da paróquia, com as pessoas que vão lá se confessar para eles. Porque existe uma lei no Código Canônico, não é? Existe uma lei no catecismo que o padre é proibido de confessar, de falar até para outro colega, para outro padre, os pecados de outra pessoa. E aí? Aí evangélico é isso? É esse esculacho todo com a pessoa? Essa humilhação, esses crimes todos? Então eu acho que está na hora de vocês evangélicos colocar o rabinho entre as pernas, como dizem, né? Ou colocar a cabeça num buraco no chão e ficar quietinho de vergonha. Porque vocês não têm moral nenhuma para estender o dedo e querer meter o pau em padre, em doutrina católica, etc, 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 em querer meter o pau em Maria, etc, etc, etc. Olha aí o que vocês são. Olha aí o que esse cara faz. Representante de vocês, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do Pará. Olha que legal. Tá? Porque a irmã queria dar as contas para ele. E a irmã disse, se for na igreja hoje Deus falar, se eu estiver mentindo, você vai ver. Irmã, ele mentiu, mas ele está arrependido, coitado. Arrependido, coitado, fala com ironia, acabou com a pessoa. O que mais me impressiona é que ninguém desses pamonhas que estão aí, essas pessoas que parece que não tem cérebro na cabeça, sabe? Não faz nada, não fala nada, não contesta ele, não defende ele. E deve ter advogado no meio aí, membro aí, fica quieto, omisso. Rapaz, tu com uma mulher bonita dessa, tu vai sair com macho. E essa voz aí? E esse trejeito aí, hein, Ezequias? Rapaz, uma mulher bonita dessa, tu vai sair com um macho? E aí, Ezequias? Parece que você está mais interessado nos gays do que ele. Parece que você manja mais de relações homossexuais do que o rapaz. Tá esquisito, hein? Pegou mal isso aí, viu, Ezequias? Eu não sei não. Eu não sei não, viu, pastor? Sei não. No dia que a sua casa cair, que vier à tona, né? No dia que alguém te delatar, eu quero ver onde você vai enfiar a sua cabeça. Quero ver onde você vai falar com tanta ousadia assim. É porque tu é viado também. Isso aí é de Deus? Eu pergunto, isso é de Deus ou irmãos da Assembleia de Deus, da Deus e Amor? É assim que age um homem de Deus, um pastor? É assim? Sentencia, condena. Esse cara, ele é psiquiatra? Ele é psicólogo? Ele entende das emoções, inclinações humanas? Você que é da Assembleia de Deus, sabe onde esse cara já dormiu? Com quem ele já se relacionou na vida dele? Em alguma vez na vida dele? Você acha que ele vai te contar? Como é que ele manja tanto disso? Você tem que ficar esperto, igreja. Irmãos da Assembleia de Deus, vocês têm que ter a Bíblia no coração de vocês, o temor do Espírito Santo. Isso aí é o próprio Satanás, é o demônio usando esse cara e vocês estão achando que foi o Espírito Santo, que foi Deus. O cara que sai com macho é porque ele é viado também, rapaz. O cara que diz assim, não, eu sou macho e sai com viado, é porque ele é viado também. Ele acabou com o rapaz nessa hora. Ele destruiu a honra, a moral, a dignidade, a imagem do rapaz perante toda a igreja, perante todo o bairro, a cidade. Tá tudo certo? Você acha que tá tudo certo? Vamos ver. Vou falar o quê? Não quer ouvir a verdade? Não vem aqui. Então ele se proclama o dono da verdade, o fiscal de Deus que veio do céu, o Moisés, o Elias. Quero ver quando essa verdade se voltar contra ele. Quero ver quando puxarem, né, as buscas, as pesquisas dele nos sites que tem por aí. Será que vão encontrar alguma coisa? É uma pergunta. Será que se alguém puxar no Google, né, os lugares onde ele frequenta e forem lá pesquisar tal RG dele, lá onde ele entrou, onde ele saiu, o que ele fez, o lugar que ele foi, e as pessoas, se puxar os contatos do celular dele, será que vão achar só gente boa, gente legalzinha? Tem que tomar cuidado.
Fica ligeiro, Ezequias. Se não quer ouvir a verdade, não vem aqui, meu filho. Tu quer viver uma vida de sacanagem, de bagunça, de cachorrada? Sempre tem que eu disse, querido, é só não vir aqui. Mas o rapaz não tinha se arrependido, porque ele tá tão violento, tão agressivo assim com o rapaz? Jogando uma alma no inferno, na perdição. Tá certo isso, igreja? Vamos ver o que a Bíblia diz? Porque aqui que Deus me revelar, eu falo. Que Deus revelar coisa nenhuma. Deus não revela nada disso. Para de palhaçada, para de picaretagem, para de baixaria, para de lacração. Para com isso, né? Para com isso. Deus revela coisa nenhuma, não revela intimidade de ninguém, ainda mais para um cara que nem você. Coisa mais ridícula, coisa suja, nojenta isso. Vamos então agora para as escrituras para encerrarmos isso. Então, para nós encerrarmos, né, com chave de ouro essa nossa transmissão aqui, nós vamos ler esses textos aqui maravilhosos da palavra de Deus. O livro de o livro de Gálatas, melhor dizendo, a carta, não é? A epístola em grego, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, nós vamos ter exatamente essas palavras de Paulo registradas em relação a uma desavença, a um pecado, né, de um irmão para com outro irmão. Presta bem atenção no que o Paulo está falando aqui, ok? E vocês, mais do que ninguém das Assembleias de Deus, sabem muito bem, né, usarem isso daqui, esse conjunto de livros aqui chamado Bíblia, para apontar, para condenar, para sentenciar as pessoas, para rebaixar as pessoas, para humilhar as pessoas, para acabar com as pessoas em nome de Deus. Mas não sabem usar isso aqui para o perdão, para a compreensão, para a piedade, para a misericórdia. Isso chama-se farisaísmo. Eu não vou dizer no sentido nato da palavra farisaísmo, não é? Chega a ser até feio você, tudo que de errado que se fizesse, comparar aos fariseus. Eles eram zeladores pelas escrituras, ok? O que faltou em determinado tempo e época no coração deles foi a misericórdia e o amor, ok? Enfim, mas vamos lá. Então, Gálatas 6:1, nós temos aqui escrito Adelphon ean kai prolente. Adelphos ean kai prolente, ok? Anthropos entini, antropos entini, beleza? Paraptomati himestroi. Paraptomati, aqui ó, paraptomati rimeis roti. Rimeis ruim, perdão. Rimeis ruim, não é? Pneumaticol, aqui. E aqui nós temos essa palavra que eu quero que você guarde o significado dela, ok? Catartizete, ok? Catartizete, tontoi o tom, ok? Tontoi o tom, em pneumati, praitetos, em pneumatis, praitentos, ok? E nós temos essa outra palavra que eu quero que você guarde também no seu coração. Praitentos, aqui ó. Em pneumati, praitentos, não é? Em pneumati, não é? Praitentos, tá vendo? Tem o catatizete e o praitentos aqui. Essas duas palavras eu quero que você guarde ela no seu coração. Ok? Então vamos lá. Praitetos, scoponsialton, aqui ó, tá vendo? Me caí, su, ok? Peirasteis, ó, peirasteis. O que tudo isso quer dizer em grego para cada um de nós? Olha o que Paulo está dizendo.
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, algum erro, em algum ret da raiz, ou raat, ou da raiz ret em hebraico, pecado, né? Se alguém for surpreendido, né, em alguma falta, vós que sois espirituais. O que eu te mostrei aqui é sério, na boa. Vamos lá, o Deus é amor, ou assembleia, ou congregação. Vocês não precisam gostar da minha pessoa, né? Podem ter os seus motivos aí contra mim e tal, mas a palavra, tá? Aqui não estamos discutindo aqui o irmão bem, o lado crítico do irmão bem. A palavra, que é a palavra, Bíblia, que vocês tanto esfregam na cara dos outros. Esse ser incólume, esse ser nefasto, essa ameba, esse mentecapto que vocês viram aqui, dizendo-se esse pastor, profeta aí, com dom de revelação. Vocês acham que esse cara foi espiritual? Se fosse com teu filho, irmã, se fosse com a tua filha, irmã, se fosse com você, irmã, se fosse com você, irmão, qual seria a sua reação? Passar pelo que esse rapaz Maurício e sua esposa passou. Então vamos lá. Vocês acham que esse cara é espiritual? Irmão, se alguém for surpreendido, o rapaz aí foi surpreendido ou não foi? Ele foi avisado que seria exposto para toda a Assembleia de Deus, para o mundo inteiro, o que ele fez? Não. Foi surpreendido. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois o quê? Espirituais e não carnais, e não mexeriqueiros, e não fofoqueiros, né? Restaurai, diz Paulo, restaurai tal pessoa em espírito. Do quê? Em espírito do quê? De mansidão. Que vamos ter essa palavra aqui, ó, praitez. Praitez. Essa palavra aqui, praitez. Mansidão, gentileza controlada. O que você viu aí foi um pastor cheio do Espírito Santo, espiritual, com mansidão e com controle? Fala para mim se você viu isso. Não, você não viu isso. Pode gostar dele, pode ser membro dele, pode ser bitolada, fanatizada, obcecada, doida, louca, idólatra por ele, mas sinto muito, mas você não viu Cristo nele. É porque você deve estar com a sua mente já toda corrompida, louca, né, por ele. Então, restaurai tal pessoa em espírito de mansidão, que também, de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Tentado ao quê? Para que também você não venha cair, não é? No mesmo erro do outro, ou pior do que o outro. Ou vou ser um pouco mais ousado nessa palavra, cuidado, para que também tu não sejas tentado. Tentado ao quê? Tentado a julgar as pessoas, tentado a dar uma de fariseu, pode dizer uma palavra, tentado a ser um juiz de Deus. Não, é que eu vi ele tomando uma cerveja lá, imundo, pecador, eu vi ele usando de bermuda e chinelo, eu vi ele não sei aonde, eu vi ele com uma pessoa, eu vi não sei o quê. E quando for a sua vez que virem você em lugar inapropriado, hein, pastorzinho sem vergonha, cara de pau, hein, crente hipócrita, hein? E aí, como é que você vai fazer? Você vai alegar o quê? Ah, a minha carne foi fraca, foi o demônio, eu não vi o que aconteceu. Para você tudo tem justificativa, mas para o outro é safado, é sem vergonha, é imoral, é abominável. Vamos colocar o nome sujo dele, o que ele deve, tudo que ele fez aí, para todo mundo ver. Isso, e no seu caso? Coloca ou não coloca? Por que não? Você é melhor do que ele? Então, presta bem atenção. Eu falei que tinha duas palavras, não é? De destaque nesse texto de Paulo, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, né? Restaurai tal pessoa em espírito do quê? De mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Vou
pedir licença, eu vou dar para ver o celular como é que tá aqui. Então, voltando aqui, essas duas palavras que eu considero muito importantes, né? Então, eu tenho aqui catartizete, que Paulo vai usar, e também Paulo vai usar a palavra praitens, que está aqui embaixo, catartizete e praitens. Por quê? Porque catartizete, né, ela representa o quê? Qual o significado na aplicação dela aqui? Restaurar, reajustar, consertar. Olha que lindo. Mas restaurar, reajustar, consertar o quê? Essa palavra aqui, ela é sempre bem aplicada em restaurar, consertar, sabe o quê? Rede. Rede, sabe? As redes. Rede de pescador, tarrafa, sabe? Consertar a rede, né? Costurar, restaurar a rede. E nós sabemos que dentro da igreja, da comunidade, não só evangélica, mas qualquer instituição, o que mais tem é uma rede de fofoca. Vamos falar sobre isso. E aqui tem a outra palavra, praitens, que significa restaurar, não é? Com mansidão, com espírito de mansidão, gentileza, né? Controlada. O Ezequias aqui estava com espírito, estava com espírito de mansidão, estava restaurando, estava costurando, restaurando ali o que foi danificado pelo pecado, pelo erro do rapaz Maurício. Fala para mim, irmãos da igreja evangélica, fala para mim. Ou ele estava arrebentando, rasgando cada vez mais essa rede, destruindo a obra de Cristo. Que obra de Cristo? A obra salvífica, a obra pela qual Paulo fala que nós temos que ter prudência, cuidado, para não perdermos, jogarmos no lixo a obra salvífica de Jesus que morreu na cruz do Calvário. Jogar a pessoa no inferno, pá, com os 2 pés nas costas ou no peito, como esse Ezequias fez. Esse cara não é pastor. Se um dia foi, deixou de ser. A vaidade, a mídia, a arrogância, o artista, até vergonha de chamar de ator, um péssimo ator baixo, né, fuleiro, subiu para a cabeça dele. E sabe quem tem culpa? Vocês que são membros aí da Igreja Belém do Pará. Vocês da direção da Assembleia de Deus. Até vocês tomarem um processo desgraçado, até esse escândalo vazar em todas as mídias aí, nas televisões, e acabar com a imagem da Assembleia de Deus. Porque parece que vocês não têm mais vergonha na cara. E não tem moral. Vocês não têm moral para criticar, para meter o pau em religião nenhuma. Tá? Vocês não têm. Tem que ficar quietinho. Então, aqui que você entendeu, né? Catartizete, restaurar, reajustar, consertar, rede, né? E com praitens, com mansidão. Então, quando eu falo esse vocábulo aqui, catartizete, quer dizer restaurar, rede, né? Eu estou falando sobre isso aqui, ó. Sobre isso aqui, ó. Né? Estou falando sobre isso aqui, ó. As irmãzinhas de coque, né? O que elas mais fazem na igreja é o quê? A língua grande. O que elas mais fazem na igreja é falar mal, condenar os outros, né? Apontar o outro, né não? Né? Elas gostam muito de apontar o outro, não sei o quê, né? E essa língua grande aqui, deixa eu pegar uma coisa mais interessante aqui para mostrar, né? Essa lingona grande aqui da irmã, ela percorre, né? E ela vai formando o quê? Ela vai formando o quê? Uma rede, né? Não é rede boa, não é rede boa, né? Ela percorre, ela forma uma rede, né? Essa rede, né? O termo lá, catartizete, quer dizer restaurar a rede. Só que essa rede aqui é a rede, sabe do quê? É a rede isso aqui, ó, da fofoca, que é o que mais tem no meio dos crentes, é fofoca, meter o pau na vida do outro, condenar o outro, não ajuda, não é? Os crentes, eles estão mais para
o chifrudo, o coisa ruim, do que para as coisas de Deus. Vocês estão entendendo isso? E é isso que eu queria passar para vocês. Agora presta bem atenção. Essa palavra, né, a catartizete e a praitez, elas não significam, não é, humilhar a pessoa, elas não significam expor a pessoa, não é? Paulo ensina restauração com o espírito, com mansidão, né? E não exposição pública de ninguém. Para encerrarmos, vejamos o que Jesus fez. Melhor dizendo, para encerrarmos, vejamos o que Jesus não fez. Ele não revelou pecados sexuais íntimos de ninguém, tá bom? Ele nunca fez isso. Olha, a coisa é tão absurda, é tão esculachada, é tão ridícula quando esses caras se autodenominam, né? Eles se autoproclamam profetas e reveladores de Deus, que eles chegam na ousadia de falar coisas absurdas. Quando eu estava no seminário de teologia reformada, lá na Serra da Cantareira, né, no meio do mato lá, o nosso reitor resolveu fazer uma vigília e convidar os pentecostais. Aí, vendo, para uma vigília. Aí veio um lá, eu vou contar daqui a pouco, peraí, só quero ver como é que tá aqui. Aí chegou um irmãozinho lá e começou a profetizar, papapá. E sabe o que ele disse? Ele disse que eis que no meio de vós, aqui no meio, tem um casal que está tendo relações sexuais de forma mundana. Eu sou Deus, papapá. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Estudem, saem desse mundo, dessa mentalidade infantil, ridícula. Não é? Você quer ser santo? Quer ser um crente, uma crente santa? Não fale mal de ninguém, não condene ninguém. Ame as pessoas, pratique o amor e a caridade. Não faça besteira, bobagem, coisas contra a lei, né? Contra as escrituras e contra a lei, a Constituição e o Código Penal do seu país. Seja bondoso, seja honesto. Mas para de querer passar essa imagem de santão, Espírito Santo, santão, que isso é bobagem, gente, sabe? Santidade significa santo, significa ser kadosh, separado das coisas erradas do mundo, não é? Enfim, evite fazer as coisas erradas, mas pare de querer ser um profeta que aponta o dedo e condena as pessoas, ok? Ajude as pessoas. Quando eu aponto aqui nas minhas lives, as minhas críticas, são dos erros daqueles que se dizem ser santos e são hipócritas, não é? Como o Davi Miranda, que foi tão santão. Depois todo mundo descobriu aí quem ele era. Que de santo não tinha nem um pelinho do seu dedo mindinho, né? Então isso é chato. Mas a gente está aqui para falar sobre essas coisas para que a ficha caia. Gente evangélica, pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível que o que Jesus disse se cumpre. Ou Paulo disse que o príncipe deste mundo cegou-lhes o entendimento. Não é possível que vocês não conseguem ver Satanás, o demônio, no altar de vocês, nos mestres, nos fundadores, nos líderes de vocês. Não é possível que vocês estejam tão cegos, tão surdos, tão leprosos, tão mortos assim que vocês não enxergam a verdade. É uma pena, é triste. E vocês vão ver mais Ezequias e mais gente bater palma, tanto para ele, quanto para, agora vai chegar as eleições, para políticos que não tem nada a ver com a palavra do seu Deus, com o Espírito Santo e com Jesus que morreu na cruz por você. E vocês vão estar ovacionando esses políticos. Dá a impressão que vocês não creem em Jesus coisa nenhuma, nem na Bíblia, e nada em Deus. Mas vocês optam por essa vida religiosa para ser alguém na sociedade, talvez, não é? Então, o que Jesus não fez? Ele não revelou pecados sexuais ou íntimos, não é? Em público de ninguém. Ele não usou a revelação para expor pessoas. Ele não surpreendeu alguém diante de todos.
ele não destruiu a dignidade de cônjuge nenhum, de casamento nenhum. E o que ele fez? O que Jesus fez? Falou em particular, não é? Com a mulher samaritana, né? Falou com ela. E ele protegeu essa mulher também. O que Jesus fez? Ele também, no caso da mulher adúltera, ele protegeu ela de acusadores, não é? Como Ezequias aí, com vocês, não é? Ele silenciou os acusadores. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele conduziu o arrependimento sem trauma, não é? Ele não deixou traumas nem na mulher samaritana e nem na mulher adúltera. Está entendendo? Então eu concluo que a Bíblia, as Escrituras, ensina que a Torá, Jesus e Paulo dizem a mesma coisa. Correção privada, gradual e restauradora. Não ensinam exposição pública, pecado não é virtude, não é? Exposição pública é pecado e não é virtude. Quem humilha não restaura, quem expõe não cura, quem constrange não age em nome de Deus. Estão entendendo? 1 Coríntios, capítulo 5, não é base para ser usado em abusos de autoridade por pastores, evangelistas, missionários, pregadores, não é? Dos pecados dos irmãos. A disciplina bíblica protege, ok? A dignidade. O abuso espiritual destrói. 1 Coríntios 5, o que o texto diz e o que o texto não diz. Qual era o caso em Corinto? Paulo diz, há entre vós, veja como Paulo está sendo discreto, há entre vós imoralidades, tal que nem entre os gentios se nomeia, quer dizer, se todo mundo sabe, todo mundo vê. Um homem possui a mulher de seu pai. O filho está pegando a madrasta, tendo relações ali com a madrasta, não é? Pontos cruciais desse texto. Neste caso aqui, o pecado já era público, né? A igreja inteira sabia, né? Era notório, né? A igreja já sabia o que estava acontecendo com aquela família. O próprio texto vai dizer, Paulo diz, se nomeia, né? Tal que nem entre vós os gentios se nomeia, né? O homem possui a mulher de seu pai. Isso não foi revelado, viu, Ezequias, para Paulo, pelo Espírito Santo. Não foi surpresa, não foi exposição de segredo, sabe? Quem é confrontado? Isso é essencial. O apóstolo Paulo, ele não está expondo o homem pelo nome, você não vê o nome do rapaz, e nem o nome do pai, nem o nome da madrasta. Paulo está confrontando a igreja, e não o indivíduo. Espero que essas lives minhas, se você tiver sensibilidade e visão espiritual e audição espiritual, entenda que o Espírito Santo tem confrontado todos nós faz tempo através das lives, nos chamando ao arrependimento e à reflexão de uma busca mais íntima, sem intermediários que são os homens. Vocês criticam tanto os católicos, né? Por causa dos santos, as imagens, mas vocês são os que mais praticam a idolatria, idolatrando Davi Miranda, idolatrando Bispo Macedo, idolatrando Valdemiro Santiago, idolatrando RR, idolatrando esses caras, idolatrando Sônia Hernandes. Vocês idolatram. Só que para vocês tratar tudo bem, não é? Vocês idolatram pra caramba. Vocês são tão idólatras quanto os católicos, se for pegar por esse lado, né? Porque vocês não dão ouvidos para o Espírito Santo.
Espírito Santo vem, traz palavra, confronta vocês e vocês não estão nem aí. Paulo confronta a igreja, não o indivíduo. Né? Porque a igreja já se perdeu, essa é a grande verdade. A igreja já não é mais a virgem, a noiva do cordeiro. Você esquece isso daí. Vocês não representam a noiva do cordeiro. Vocês estão representando mais uma igreja prostituta, uma bêbada, né? Uma igreja toda drogada, noiada. Olha o que vocês têm no culto de vocês. Olha o que vocês fizeram nas eleições passadas com políticos no altar de vocês. Já foi, né? Assembleia de Deus, igreja. Bom, Paulo confronta a igreja, não o indivíduo. E vós estáis ensoberbecidos, está escrito. E vós estáis ensoberbecidos, não é? O foco é disciplina comunitária, proteção da comunidade, não humilhação pessoal. Objetivo da disciplina, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O objetivo é salvação e restauração. Não é vergonha, não é castigo emocional, não é espetáculo, gente. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma igreja Assembleia de Deus no Lausanne Paulista. Não vou falar o nome da rua, mas vão querer processar, né? Eu só sei que naquele tempo, o pastor de lá era o pastor Israel, da igreja do Lausanne Paulista. Eu lembro que um jovem teve que ir lá na frente, no dia de Santa Ceia, para tomar Santa Ceia, pedir perdão para a igreja e confessar o pecado dele publicamente para a igreja. Sabe qual era o pecado do jovem, do 15, 14 anos? Porque ele jogou bola com os colegas dele da escola. Os colegas dele do mundo lá, vizinho, jogou bola na quadra de futebol, o irmão foi lá, viu, tirou foto e mostrou para o pastor. Olha, é cada coisa absurda, surreal de outro mundo. Menos do mundo da Bíblia. Umas coisas bem imbecil, bem idiota, né? Enfim, aí já está mais para seita do que para uma igreja sequencial, uma igreja que vem do Cristo, que vem de Atos dos Apóstolos, da Bíblia. Tá esquisito esse negócio, né? Muito bem. Esse rapaz que Paulo fala para que entregue ele a Satanás, para que ele morra e a sua carne e a sua alma seja salva no último dia. Eu já expliquei o que é o Satanás aí, o Império Romano, tal, aquela coisa. Não é um espírito mau, não é? Isso porque isso também não existe. Mas é outra história. O próprio Paulo depois, ele falou de forma inflamada da sua parte humana, né? Entregue, papapá. Alguma posição tinha que ser tomada, né? Alguma posição tem que ser tomada também em relação a Ezequias. Beleza? Então o apóstolo Paulo, já agora na sua carta a 2 aos Coríntios, né? No capítulo 2, versículo 6 ao 8, sabe o que Paulo vai fazer com esse rapaz? Paulo vai mandar recebê-lo de volta para que não seja consumido por tristeza excessiva, por angústia, por decepção, né, pelo peso, pela opressão, quando cai a ficha da gravidade do que esse rapaz cometeu. Peraí. Vocês estão entendendo? Então, Paulo manda recebê-lo de volta, né, depois que ele se arrependeu, tal. Isto prova que Paulo nunca quis a destruição psicológica e espiritual dessa pessoa. O que 1 Coríntios 5 não autoriza, pelas orientações de Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, no caso desse rapaz que pegou a madrasta, não revelar pecados íntimos secretos. Está escutando, ô Isaías? Não revelar pecados íntimos secretos de ninguém. Não surpreender alguém em público como você fez, seu canalha. Não humilhar diante do cônjuge como você fez, seu patife, com o rapaz na cara da mulher dele. Não usar revelação espiritual, né? Unilateral. Não expor detalhes sexuais. Nada disso está no texto. Finalmente,
para concluirmos, a Bíblia nunca autoriza líderes a exporem pecados secretos. Isso não é disciplina, é abuso teologal, é abuso pastoral, é abuso religioso, tanto para o pastor quanto para o padre. Por isso que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, fecha a janela, e lá em secreto, em segredo, confesse e fale para Deus, para que você não passe por isso que o Maurício e a sua esposa passou. Entendeu? É maravilhoso quando nós temos a direção de Deus. Mateus 18:15, não é? Vai nos dizer o seguinte, ean de hamartezerro, adelphosou ipagé, Alexon autor, metaxin soukai, autor monom eon sou acosen, e que desas tonadelphosou. Se teu irmão pecar contra ti, vai levantá-lo e não destruí-lo. Ergue entre ti e ele, levanta-o entre ti e ele só. Aí você ganha seu irmão. Se acerta. Vocês, o casal, se acerta. Procura psicólogo, procura psiquiatra, procura ajuda, procura psicoterapeuta, psicanalistas, conversem, vê o que está faltando, vê o que aconteceu, não é? E, enfim, não vai na onda desses caras, que esses caras são tudo pastor do inferno. Não posso generalizar aqui e dizer que todos os pastores são corruptos, são safados, são desonestos. Não posso fazer isso, né? De jeito nenhum. Existem centenas de pastores que realmente são homens de Deus, missionários, missionárias, evangelistas, obreiros, né? Anciãos. Tá cheio de gente boa por aí, gente que respeita as Escrituras, ama as Escrituras e faz certinho ali, ó, representa Deus, o amor, a misericórdia e a compaixão. Mas tem muito mais, o número é maior de pilantras, de exploradores da fé, de falsos profetas, de verdadeiros prostitutos, de verdadeiros traficantes, de verdadeiros cafetões disfarçados de pastores dentro das igrejas. E vocês precisam pedir cura na visão para vocês enxergar, audição para ouvir e autoridade, boca para falar, não para condenar o irmão ou a irmã, mas para colocar no pau e para tirar do altar quem não presta, quem não representa Cristo nem o Evangelho, mas só quer o seu dinheiro e lacrar com textos da Bíblia. Shalom, que Deus te abençoe. Obrigado por estar comigo no Facebook, por chegar, né, aos meus amigos do Facebook e também por compartilhar as minhas transmissões, o máximo que vocês puderem, eu peço, não é? E também inscreverem-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Tá bom? Que Deus te abençoe. Estamos chegando no final do ano e agora eu vou preparar uma live especial para antes do dia de Natal. Muito reflexiva, vai mexer muito com você, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado e, enfim, estamos aí. Shalom para todos vocês.